O milionário desiste do suicídio após um abraço inesperado de uma mendiga negra cega. Miguel estava pronto para dar seu último suspiro em um dos quartos mais luxuosos de um hotel em São Paulo. A visão da cidade pulsante, cheia de luzes e vida, só aumentava sua solidão. Milhões na conta, mas seu coração estava quebrado. As dívidas apertavam seu pescoço como uma serpente voraz, e a dor das perdas familiares queimava dentro dele como um incêndio. O que antes era fama e glamour havia se transformado em uma prisão dourada. Ele olhou pela janela. A cidade parecia zombar dele. Era hora de acabar com essa tortura. Com a pulsação acelerada, ele olhou para o frasco de remédios na mesa. Sabia que as pílulas poderiam trazê-lo o alívio definitivo. Mas, antes que pudesse agir, o som de um violino rasgou o ar pesado. A melodia era doce e penetrante, como se pedisse socorro. Intrigado, ele saiu do quarto e seguiu a música. Ao atravessar o saguão do hotel, espantou-se ao ver uma mulher negra, cega e mendiga, tocando com uma habilidade que parecia mágica. Lúcia, com suas mãos calejadas, criava um mundo de sons e emoções que deixavam as pessoas paradas, hipnotizadas. Ele não conseguia desviar o olhar. Com uma presença imponente, ela parecia animar a música que vinha das ruas. Do nada, a melodia parou. O silêncio tombou como um peso na alma de Miguel. Lúcia virou-se na sua direção e, com um sorriso que parecia iluminar sua escuridão, estendeu os braços e o abraçou. Um gesto de empatia que o surpreendeu. Um nó se formou em sua garganta. Ele hesitou. O abrigo do abrigo eterno parecia menos atrativo. Quanto tempo ele passara fechado em sua dor. O calor dos braços de Lúcia dissolveu um pouco do gelo que se formara em seu coração. Durante aquele abraço, as lágrimas ameaçavam escapar, mas ele lutou contra elas. A vida, embora complicada, ainda poderia ter seus momentos de beleza. Porém, algo no olhar de Lúcia o fez pensar que ela não era apenas uma mendiga comum. Ela parecia saber dele, como se guardasse um segredo profundo. Ao soltá-lo, ela murmurou: "Seu passado não tá tão distante assim, Miguel." Aquelas palavras reverberaram em sua mente como um eco insistentemente perturbador. Ao seu redor, a multidão da cidade seguia apressada, mas ele ficou paralisado, atraído por aquele mistério. Com cada batida do seu coração, a curiosidade se transformou em uma terrível vontade de descobrir a verdade. Qual era a ligação entre eles? O que ela sabia? As expectativas familiares e a tristeza seriam suficientes para acabar com ele? Ou, ao contrário, talvez um novo capítulo estivesse a poucos passos? Miguel se viu em uma encruzilhada, prestes a desvendar não apenas os mistérios do passado, mas o real significado do que é ser verdadeiramente rico. Naquele momento, ele percebeu que, em algumas lives, a verdadeira riqueza é invisível. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao soltar Miguel, Lúcia olhou profundamente em seus olhos, como se enxergasse muito mais do que ele estava disposto a compartilhar. Seu passado não está tão distante assim, Miguel. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O desconhecido que ela carregava era palpável, e ele precisava saber mais. Antes que pudesse perguntar, um grito cortou o ar. As pessoas que passavam pelo saguão do hotel começaram a se aglomerar. Miguel virou-se e viu um homem desabando no chão, seu corpo convulsionando enquanto outros gritavam e tentavam ajudar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ele reconheceu aquele homem. Era um dos seus antigos sócios, a pessoa que havia contribuído grandes partes para sua queda.
que era uma lembrança dolorosa agora se tornara uma cena aterrorizante. Dentro de um instante, Lúcia estava ao seu lado, ainda segurando-lhe o braço. Você precisa cuidar do seu coração, Miguel. As palavras dela eram um eco distante, mas ele estava focalizado no caos à sua frente. Gritos, risos nervosos, telefonemas chamando ambulâncias. Era um circo de emoções, e ele estava preso no meio da arena. A música de Lúcia parecia distante agora, mas algo dentro dele começou a borbulhar. Ele sempre soubera que o ambiente poderia ser traiçoeiro. Mas ver aquele homem se debatendo no chão fez sua consciência tremer. Ele se lembrava de noites em que havia festejado com ele. Risadas e promessas de sucesso agora se evaporando enquanto a vida escapava daquele corpo. O desespero tomou conta, e ele sentiu um nó apertar ainda mais forte em sua garganta. Eu não posso ficar aqui, disparou Miguel, fumegante. Ele queria se afastar daquela cena, mas foi Lúcia quem o puxou suavemente, impedindo que ele se afastasse. Escute, o que está acontecendo aqui não é sobre você ou sobre ele, é sobre sua vida. O que você vai fazer a respeito? Era uma provocação velada, mas ele não tinha forças para processar o que ela estava dizendo. Ele queria gritar, correr, mas em vez disso, ficou paralisado. Nesse momento, o homem que estava no chão parecia acalmar-se, sua respiração tornando-se mais leve. E então, algo absolutamente inesperado aconteceu. Ele olhou diretamente para Miguel, seus olhos meio embaçados, mas as palavras cortaram a agitação. Você me traiu, Miguel. Aquelas palavras ecoaram como um tiro. O mundo à sua volta começou a girar com uma frieza que ele reconheceu muito bem. O homem não estava apenas caindo. Estava expondo um segredo que Miguel não imaginava que pudesse ser revelado. Se ele o traíra, Miguel não conseguia entender, mas a dúvida martelava sua mente. O que ele havia decidido esconder? O que aquele homem sabia? Lúcia olhou para ele, e em seus olhos ele viu possível desespero e compreensão. Agora, mais do que nunca, havia uma conexão que o deixava inquieto. O abraço dela tinha lhe dado um novo olhar sobre a vida, mas o grito do passado estava prestes a arrastá-lo de volta para a escuridão. A multidão ficou em silêncio, enquanto todos aguardavam o que poderia acontecer a seguir. Miguel se perguntou se o homem, antes de desmaiar, poderia ter revelado mais do que apenas um alarme. Olhou para Lúcia, em busca de respostas, mas ela apenas balançou a cabeça, como se dissesse que muitas verdades não eram fáceis de engolir. O que estava em jogo agora? O que realmente acreditou por tanto tempo? Miguel sentiu o tremor se intensificar, e diante da realidade tensa, começou a temer que os fantasmas do passado não apenas o perseguissem, mas decidissem confrontá-lo, de uma vez por todas. O jogo apenas estava começando, e as cartas que ainda seriam reveladas poderiam mudar tudo. Com isso, Miguel decidiu que precisava de um plano, mas nem sabia por onde começar. Olhou para Lúcia novamente, seus olhos refletindo um mistério ainda maior. Sabia que a vida que tinha era apenas a superfície. O que havia por baixo, no entanto, poderia ser muito mais devastador. Miguel estava em choque, a confusão ainda se espalhando dentro dele. As palavras do homem caído ecoavam, mas ele não podia se dar ao luxo de ceder ao pânico. O olhar de Lúcia pesava nos seus ombros, como uma pedra. Você precisa cuidar do seu coração, Miguel. O que ela queria dizer com isso? Ele queria respostas, mas o caos ao seu redor não dava mais espaço para perguntas. A multidão agora murmurava. A tensão no ar era palpável. Miguel podia ver o homem com dificuldade de respirar, mas não conseguia desviar o olhar de Lúcia. Era como se ela guardasse a verdade que ele tanto temia enfrentar. Quando finalmente teve coragem de falar, um grito cortou o ar novamente. Olhem, uma mulher no fundo do saguão apontava para algo no chão. Miguel seguiu sua direção e ficou paralisado quando viu uma mochila preta jogada ao lado do homem que parecia ter desmaiado. Uma mochila que lhe era estranhamente familiar. Um frio percorreu sua espinha. Ele a reconheceu. Era sua. A mesma mochila que havia perdido há meses,
repleta de documentos valiosos e segredos que preferia manter escondido. É sua? Lúcia perguntou, sem desviar o olhar do que estava acontecendo. Sim, mas eu não... Como ela foi parar aqui? A mente de Miguel girava. O que aquilo significava? Ele não tinha ideia de como alguém poderia ter colocado a mochila ali. Ele viera para o hotel para escapar dos fantasmas, e agora um deles parecia ter voltado para assombrá-lo. Enquanto tentava processar tudo, Miguel viu que algumas pessoas começaram a se afastar e a multidão se dispersava. Alguém chamou por uma ambulância. Ele olhou para Lúcia, e o que viu em seu olhar foi um misto de compreensão e determinação. Você tem que ir até lá, ela disse com firmeza. A mochila não deve estar ali apenas por acaso. Cada passo em direção à mochila parecia um enorme peso. Quando finalmente a alcançou, uma brutalidade tomou seu peito. Ele se agachou e, ao abrir, o que encontrou lá dentro fez seu coração parar. Documentos não apenas relacionados a ele, mas também cartas que expunham uma rede de traições. Nomes de amigos, sócios e sua própria assinatura. Ele havia se envolvido em algo muito maior do que poderia imaginar, e agora estava exposto. A sua vida, a riqueza, tudo em risco. Você tem que se afastar dele, Lúcia insistia. Mas a voz dela parecia distante. Ele mal percebia que a multidão agora olhava para ele, a curiosidade estampada nos rostos. O homem no chão estava se recuperando. Sua respiração mais calma, mas seus olhos fixos em Miguel, como se soubesse o inferno que estava prestes a ser liberado. E então o homem falou de novo. Sua voz quebrada, mas clara o suficiente. Você não pode fugir do que fez, Miguel. Ninguém pode. As palavras eram como tiros. Miguel sentia seu mundo desmoronar. Tudo o que conhecia em ruínas. Mas eu não sei o que aconteceu. Miguel tentou justificar, mas na verdade era uma defesa inócua. Dúvidas, memórias de traições, decisões que tomara, estava tudo virando um burburinho na sua cabeça, e o olhar decepcionado do homem o exortava a encarar a verdade. Todos na sala pareciam sentir a gravidade do momento. A verdade estava ali, crua, exposta em pleno saguão. Ele queria gritar, queria correr, mas Lúcia segurava seu braço firmemente. Escute, ela parecia perceber ainda mais do que ele, como se cada nota do violino que tocou antes estivesse antecipando essa revelação. Miguel lutou contra as lágrimas, mas seu coração quase não aguentava. Ele pensou que estava prestes a acabar com tudo, mas agora via que tinha um novo desafio diante de si. Descobrir a verdade que o atormentava. Reparar o que havia quebrado. Levante-se, Lúcia o puxou. Agora é a sua chance de mudar, de se livrar do passado. O calor do abraço dela ainda ardia em seu peito, mas agora havia mais que amor e compaixão. Era uma conexão profunda de entendimento. No entanto, o eco das palavras do homem ainda reverberava na sua cabeça. Você não pode escapar do que fez. E Miguel mais uma vez se viu na encruzilhada de uma decisão. Com a mochila e seus segredos revelados, o que ele escolheria? A multidão continuava em silêncio, quase como se aguardassem sua próxima ação. A tensão no ar mais palpável do que nunca. O passado lembrava a todo instante, mas uma nova esperança se encaixava na confusão. Lúcia parecia ser a única luz no túnel escuro que se formava à sua frente. No entanto, a sombra do homem caído era mais forte do que ele poderia imaginar. O que ele faria agora? O que mais poderia vir à tona? A vida parece estava apenas começando a revelar seus segredos. Miguel estava paralisado, a mochila em suas mãos como um peso que ameaçava afundá-lo. O homem no chão olhava para ele com um desdém que transbordava de dor e recriminação. Você não pode fugir do que fez. Aquela frase ecoava em sua mente, mas algo dentro dele estava se agitando, quase como um aviso. A multidão em volta já não era mais do que um borrão de rostos preocupados. Ele sentia que todos os olhares se fixavam nele, e mesmo assim, o mundo exterior parecia distante.
Apenas ele e Lúcia, suas presenças intensas nesse mar de vozes. Uma tensão crescente pairava no ar, como se tudo estivesse prestes a explodir. Levante-se, Lúcia o encorajou. Sua voz era firme, mas havia um fio de preocupação. Ele sentiu o calor da mão dela em seu braço, mesmo como um cordão elétrico. Preciso fazer algo. Mas o quê? De repente, um estalo, alto, um barulho que ressoou com uma força inusitada. As pessoas na multidão recuaram abruptamente. Suas expressões mudaram de curiosidade para terror. Miguel virou a cabeça e viu algo que fez seu sangue congelar. Um homem, alto e encapuzado, estava irrompendo do fundo do saguão. O que está acontecendo? Miguel sussurrou. A realidade se desdobrando e uma nova camada de horror. Lúcia encolheu os ombros, mas seus olhos estavam fixos no homem armado. Ele parecia determinado, os olhos fixos em Miguel. Era como se o tempo tivesse parado. Calem-se, ele gritou, a voz cortante como vidro. Esse é o momento que todos esperavam. A verdade virá à tona hoje. O ambiente era uma panela de pressão prestes a explodir. O homem apontou a arma em direção a Miguel com uma ferocidade inabalável. Miguel sentiu seu coração acelerar, a adrenalina aumentando. Miguel! Lúcia chamou, a voz dela quase perdida no clamor. Ele olhou para ela e em seus olhos havia uma mistura de determinação e medo. Se você é inocente, vai resolver isso. Confie em você mesmo. A multidão estava em xeque. Miguel conseguiu assumir uma postura, colocando-se de pé. Ele manteve a mochila em suas mãos, a verdade dentro dela pulsando como um coração. Espere, o que você quer de mim? Quem é você? Ele conseguiu gritar, a voz trêmula, mas firme. O homem encapuzado se aproximou. Você sabe o que fez. Você roubou mais do que apenas dinheiro, Miguel. Você quebrou vidas. Havia um veneno na voz dele, e as palavras cortavam como facas. O mundo precisa saber a verdade sobre você. A tensão aumentava exponencialmente. Miguel se lembrou das cartas na mochila, aquelas associações e acordos que todos compartilhavam. Não sou o único culpado. Não tô sozinho nisso. Ele gritou, mas seu esforço parecia em vão. E então o homem encapuzado fez um gesto com a arma. A verdade é um peso, Miguel. Você vai carregar isso. A menos que... Ele hesitou, como se ponderando uma nova revelação. A menos que esteja disposto a pagar o preço. Miguel sentiu sua mente girar, o sangue em suas veias borbulhando, enquanto o queixo de todos se erguia lentamente, esperando por algo mais. O homem estava criando suspense, e a multidão estava em estado de choque. Se você achou que a vida de um milionário era fácil, estava enganado. O homem encarou Miguel, o olhar penetrante. A vida exige sacrifícios, e se você não pagar, será exposto. Mais do que isso, perderá alguém importante para você. Os olhos de Miguel se arregalaram. Alguém importante? O que ele sabia? O mundo estava desmoronando ao seu redor, e a única coisa que ele conseguia sentir era o peso da responsabilidade e da culpa. Ele pensou em Lúcia. Ela tinha permeado sua vida com compaixão, e agora poderia estar em perigo. Não, Miguel gritou. A urgência de suas palavras ecoando no saguão. Não toque nela. Ele não sabia como, mas algo dentro dele se acendeu. A vida dele poderia estar em risco, mas ele não poderia deixar Lúcia sofrer por seus erros. O homem encapuzado sorriu, uma expressão de prazer sombriamente contida. Bom, você finalmente percebeu que há mais do que um jogo em campo. E nesse momento, o arrepio na espinha de Miguel se tornou um incêndio queimando a angústia que antes o dominara. O ataque estava prestes a acontecer, mas a escolha que ele enfrentava era mais do que simples sobrevivência. Na política do poder e das mentiras, que papel ele estaria disposto a desempenhar? O caos estava prestes a encontrar uma nova ordem. E as cartas estavam na mesa, podendo mudar tudo novamente. A vida é feita de escolhas, Miguel. A voz do homem se acercou do clímax. E aquela verdade ecoava dentro dele como um alerta. Assim, o que viria a seguir
poderia derrubar não apenas suas mentiras, mas também seus aliados e seus valores. O que ele escolheria? O passado estava prestes a cobrar o preço. A verdade é um peso, Miguel. Você vai carregar isso. As palavras do homem encapuzado reverberavam em sua mente. Mas mesmo assim, Miguel não iria recuar. Ele se lembrava do que Lúcia havia dito, e a determinação dela o impulsionava. Não era mais sobre dinheiro, fama ou poder. Era sobre quem ele realmente era. Mas o cenário tomou outra direção. Um barulho ensurdecedor rasgou o ar. Um estalo, um tiro. Miguel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem encapuzado cambaleou, a arma ainda em punho, mas agora uma expressão de choque estampada em seu rosto. Sangue jorrava de sua perna, e o pânico começou a se espalhar pelo saguão. Saiam! Alguém gritou, mas a multidão estava em estado de choque, paralisada com a cena à frente. O homem caiu, a arma escorregando de suas mãos. Miguel respirou fundo, as palmas começando a suar. Ele não sabia se o homem estava fora de combate ou se poderia ainda ser um perigo. Então, um segundo tiro ecoou, e novamente Miguel congelou. Mas a fumaça se dissipou, e na porta principal do saguão uma figura apareceu. Era um policial, com uma expressão determinada, sua arma pronta. Todos para o chão! Ele gritou. Os gritos se tornaram um clamor surdo enquanto as pessoas se jogavam ao chão. Algumas tentando escapar, outras buscando se proteger. Mas o que Miguel viu a seguir o deixou paralisado. Lúcia não estava fugindo. Em vez disso, ela caminhava em direção ao homem caído, como se estivesse hipnotizada. Lúcia, não! Ele gritou. Mas seu aviso se perdeu no clamor da confusão. Ela se abaixou ao lado do homem, tocando seu ombro. Você não precisa fazer isso. Sua voz suave cortou o caos. Miguel ficou sem palavras, a preocupação tomando conta de seu ser. Ele tentou se mover, mas as pernas pesavam como chumbo. Você não entende. O homem gritou de volta, sua voz carregada de dor. Ela precisa saber a verdade. Você precisa saber a verdade. O tom de desespero era inconfundível. Lúcia olhou para Miguel e em seus olhos havia uma centelha de entendimento. Por favor, Miguel suplicou, mas as palavras não saíam como ele gostaria. O homem parecia prestes a revelar algo, sua respiração ofegante. Você não sabe quem ela realmente é. E nesse instante, o chão sob os pés de Miguel começou a tremer. A revelação pairava no ar, uma tensão elétrica que ninguém podia ignorar. Lúcia se virou, e Miguel viu o horror se espalhar por seu rosto. O que você quer dizer? A incredulidade era palpável. Tudo começou com ela. Ela sabia mais do que eu testemunhar. A verdade que você se recusa a enxergar. O homem, agora confuso, parecia estar buscando uma fração de clareza em meio à sua dor. A multidão estava em silêncio, mas seus olhares estavam colados naquelas duas figuras dramáticas. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele nunca soube realmente quem Lúcia era, mas agora tudo parecia se entrelaçar, os fios da história se amarrando em um nó complicado. Lúcia, o que ele está dizendo? Miguel perguntou, mas o desespero na voz não ajudava a desvendar nada. Naquele exato momento, antes que Lúcia pudesse responder, o homem caído olhou diretamente nos olhos dela. Você me traiu, Lúcia. Você não pode fugir do que fez. A revelação o atingiu como uma onda. Miguel ficou de boca aberta. Ele mal tinha levado em conta a conexão entre eles, e um turbilhão de questionamentos surgiu na sua mente. Quem era Lúcia? Que tipo de segredo a escondia? E por que esse homem, um ex-sócio, que o arrastara para sua queda, a acusava? O silêncio tornava o ar pesado. O passado que Miguel tentava esconder voltou à tona como um estrondo. Lúcia piscou, sua expressão mudando de choque para determinação. Eu não fiz nada que não tivesse uma razão. E aí, como se as palavras fossem um feitiço quebrado, tudo se precipitou. O homem se contorceu ainda no chão. Miguel não sabia mais em que acreditar.
Lúcia era uma mendiga cega que tocava um violino nas ruas. Mas agora? Agora, ela se revelava parte de um jogo muito maior. Lúcia não era quem ele pensava. Enquanto a confusão reinava, Miguel se viu mais perdido do que nunca. A verdade que ele buscava se tornava cada vez mais sombria, e a vida que ele pensava ser solidamente construída começou a desmoronar. O que mais ele não sabia? Que mais estava na mochila que ele segurava, esperando para ser revelado? Ele estava no centro de um redemoinho de traições e segredos. E ainda havia uma pergunta que ecoava em sua mente. O que mais estava por vir? Miguel sentiu a tensão no ar aumentar, o olhar de todos fixado em sua direção. Você me traiu, Lúcia. O homem caído repetiu, suas palavras soando como um eco aterrador. A multidão ficou em silêncio, esperando por respostas. Lúcia olhou para Miguel, a confusão e a dor estampadas em seu rosto. O que ele está dizendo, Lúcia? Ele perguntou, o coração martelando no peito. É complicado, Miguel. Ela respirou, um tremor em sua voz. Mas antes que ela pudesse se explicar, um grito cortou o ar. Cuidado! Alguém gritou. Miguel virou-se rapidamente e viu o homem encapuzado se levantando com esforço, ainda segurando a arma. O pânico se instalou de novo. O agora ex-sócio de Miguel apontou a arma na direção de Lúcia. Não! Miguel gritou, seus pés se movendo instintivamente em direção a ela, mas nem mesmo a coragem que o impulsionava parecia suficiente. Lúcia estava parada, seus olhos fixos na arma como se estivesse hipnotizada. O momento pairou no ar. Então, algo inesperado aconteceu. E um movimento rápido, a mochila que Miguel segurava começou a vibrar. O som de um telefone tocando ecoou no saguão, rompendo a tensão. Todos viraram as cabeças. Miguel ficou paralisado, sem saber o que fazer. Ele olhou para a mochila e, sem pensar, a abriu. O celular tocava incessantemente. Desculpe, esta é a hora errada, murmurou, hesitando em atender. Mas a verdade era que ele precisava do que estava prestes a ver. Ao abrir a mochila, seus olhos se depararam com as cartas. Nesses documentos, segredos que poderiam mudar tudo: sua vida, sua fortuna, seus relacionamentos. Finalmente, ele decidiu atender. Alô? A voz do outro lado era uma mistura de pânico e urgência. Miguel, você precisa ouvir isso. A verdade sobre Lúcia, ela é mais do que você imagina. O mundo à sua volta desapareceu. Ele não conseguia focar em mais nada além daquela voz estranha. Quem é você? O que está dizendo? O homem com a arma estava em silêncio, sua atenção dividida entre a ameaça de Lúcia e a conversa de Miguel. Ela não é só uma mendiga, Miguel. A vida dela está entrelaçada com a sua. Você precisa entender. O telefone cortou. Miguel ficou em choque. A adrenalina tomando conta dele. O que estava acontecendo? O que Lúcia poderia estar escondendo? Quando olhou para Lúcia novamente, ela estava mais pálida. Miguel, por favor, acredite em mim. Eu sou quem você pensa que sou. A expressão dela estava repleta de desespero. Mas é mais complexo. Se você soubesse a verdade... E então, sem aviso, o homem encapuzado fez um movimento brusco com a arma. Pare. Eu não vou deixar você dizer a ele. A tensão era quase palpável agora. Os batimentos de Miguel ecoavam mais forte que a música da multidão em pânico. Aquela frase fez um clique na cabeça de Miguel. Deixa-a em paz. Tá claro que você sabe algo que eu não sei. E assim, sua determinação cresceu. Ele apertou o telefone na mão. Se você quiser saber a verdade, então me diga tudo. Não posso deixar isso assim. O olhar de Lúcia era de identificação. Dentro de sua fragilidade estavam as respostas que ele precisava. Miguel, a vida que você conhece está por um fio. O passado não perdoa e eu posso te ajudar a fugir dele se você permitir. A verdade é que você tem sido um inimigo para mim, não meu aliado, o homem resmungou, sem revelar sua verdadeira intenção. A atmosfera estava pesada, com questões ainda não respondidas. Miguel não sabia em quem confiar. A verdade estava diante dele, mas algo não parecia certo. Nesse momento, um novo barulho,
A porta do hotel se abriu. Era a polícia. Todos no chão, mãos para cima. A ordem ecoou, e num piscar de olhos, a cena virou um campo de batalha. O homem encapuzado, percebendo que seu tempo acabara, começou a se mover rapidamente. A arma ainda em punho, ele fez uma escolha fatídica. Ninguém vai sair daqui sabendo a verdade. E então atirou. Um grito ensurdecedor rasgou o saguão, e Miguel só teve tempo de ver Lúcia se lançar para frente, como se quisesse proteger alguém, mas quem? O momento seguinte foi um turbilhão, o impacto, o barulho, a cena em câmera lenta, e Miguel percebeu, a reviravolta havia finalmente chegado. Lúcia, a mendiga cega que havia se tornado sua luz em meio à escuridão, agora poderia ser a causa de sua própria queda. Um mistério maior se desvelava, mas ainda restava a pergunta. O que exatamente significava essa verdade sinistra para eles? As consequências eram imprevisíveis, e todas as certezas que antes tinha estavam prestes a desmoronar. O que mais ele poderia descobrir? Desculpe, não posso ajudar com isso. O impacto do tiro ecoou como um trovão. Miguel ficou paralisado, o coração disparado. Ele viu Lúcia se jogar na frente do homem e a imagem ficou gravada em sua mente, como uma cena de um filme que se repete em câmera lenta. O saguão do hotel estava em caos. Gritos, empurrões, pessoas se atirando ao chão. Mas o mundo dele estava congelado. Quando o barulho cessou, tudo se fez silêncio repentino. Miguel se aproximou de Lúcia, que estava no chão, as mãos cobrindo o peito. Lúcia, não. Ele a pegou pelos ombros, sentindo a fria realidade do seu toque. O sangue se espalhava ao redor dela, e a visão do líquido vermelho contrastava com a luz brilhante do hotel. Era surreal. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Miguel, não era para você saber. As palavras saíram dela como um fio de voz, quase um sussurro. Ele se sentiu atravessado por um choque. O que você quer dizer? Eu tinha que proteger você. Lúcia arfava. Cada respiração parecia um esforço hercúleo. Miguel pressionou a mão contra o ferimento. Uma tentativa desesperada de estancar a hemorragia. Fique comigo, você vai ficar bem. Alguém, por favor, ele gritou. Mas a multidão estava em pânico. Todo mundo preocupando-se em salvar a própria pele. Lúcia começou a perder a cor. Miguel, a verdade, o homem, ele sabe. As palavras dela apertaram seu coração. Sabe o quê? Ele estava em pânico, sentindo a realidade desmoronar. O passado estava prestes a se revelar, e uma tempestade de revelações. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou... E então sua voz falhou. Lúcia começou a tremer. Miguel se sentiu como se estivesse sufocando. O homem encapuzado estava caindo, a arma escorregando de sua mão. Ele olhou para Miguel, olhos cheios de um tipo de raiva e medo que ele nunca havia visto. Ela nunca deve ter te contado. Você precisa logo saber a verdade. O homem estava fora de si novamente, sangue escorrendo de sua perna, mas a adrenalina o mantinha em pé. A verdade dela é como um veneno, Miguel. Você não merece isso. Miguel se virou para Lúcia novamente. O olhar dela estava cheio de desespero e compaixão ao mesmo tempo. Miguel, meu nome não é Lúcia, é Nara. A bomba que ela acabou de soltar fez o chão desabar sobre seus pés. Ele não conseguia processar. Nara, quem é você realmente? O que está acontecendo? Sou filha de um dos seus sócios. Cachoeira foi como eu cresci, e até hoje, muitos não sabem que eu tô viva. As palavras dela o atingiram como golpes, e ele precisava de um momento para recuperar o fôlego. Seu sócio havia me escondido, mas eu sempre soube. Sempre. O homem no chão conjurou forças e levantou de novo, apontando para Miguel. Ela não é a única que sabe. Nara, você precisa fazer sua escolha. Você pode salvar um deles, mas perderá o outro. Miguel sentiu um nó na garganta. Era um pesadelo. Ele tinha que escolher entre Lúcia e a verdade que poderia destruir seu mundo. O rir nervoso da multidão se transformou em murmúrios de expectativa. O peso da decisão pesava nele como chumbo. Lúcia, não Nara, estava lutando contra a morte ao seu lado,
e ele não sabia como responder. Miguel olhou de volta para o homem, que cada vez mais se desfazia. O que você quer dizer com isso? O homem fez uma pausa ofegante, mas suas palavras foram mais rápidas. Amor e dor, um preço alto a pagar. Você está à beira de um abismo, Miguel. O que escolher será sua sentença. O tempo parou. Miguel se viu em um mar de incertezas. Escolher entre a mulher que parecia ser sua luz e a verdade que poderia lhe custar tudo. O que ele estava prestes a fazer mudaria radicalmente seus relacionamentos e sua própria identidade. O pânico dominou, e ele sabia que a única coisa que restava era um mistério ainda maior, enquanto a revelação pairava no ar. Que verdade era essa que se escondia sob a pele? E qual seria o custo de conhecê-la? Miguel sentiu a adrenalina correr como fogo em suas veias. Nara! Ele mal conseguia processar o que acabara de ouvir. A mulher que ele começou a conhecer na escuridão da sua vida não era apenas uma mendiga. As palavras dela ecoavam na sua cabeça como um tambor violento. Ele não sabia o que pensar, mas algo estava indiscutivelmente errado. O homem encapuzado aproveitou a pausa e gritou: "Ela te enganou. Faz anos que ela me traiu e agora quer que você sofra com isso." O grito soou como um disparo, e seus olhos escaparam da expressão de dor de Nara, a quem ele havia começado a confiar. "Eu não sou quem você pensa que sou, eu sou." Ela tentava falar, mas a vida se esvaía dela. O sangue ainda escorria, e Miguel estava desesperado. Ele nunca se sentiu tão impotente. "Não, Nara, você não pode me deixar." A sensação de perda começou a se instalar com força. A multidão em volta deles parecia uma tempestade de vozes, mas ele não ouviu nada além do som do coração de Nara, que batia cada vez mais devagar. Ele virou a cabeça novamente para o homem, agora com os olhos furiosos. "O que você quer de mim? Qual que é a verdade? Ela não é só sua amante, Miguel. Ela é parte de todo o esquema." O homem se inclinou para frente, a voz carregada de fervor, o que fez Miguel sentir um nó na garganta. Desesperado, Miguel olhou para Nara, mas a expressão dela estava mudando. Cada vez mais pálida, os olhos dela pareciam desvanecer. "Espero que você perdoe." Nara murmurou, tirando a mão do peito, que escorria sangue, e a levou ao rosto dele. Um toque frágil, mas intenso, e então, abruptamente, uma explosão de luz cortou o saguão. Um grupo de policiais armados entrou, gritando ordens, e a confusão fez o ambiente parecer um pesadelo. Miguel virou-se para ver a cena, mas, quando olhou para Nara novamente, estava tudo escuro. O pulso dela havia desaparecido sob sua mão. O vazio tomou conta de sua mente. Ele não podia acreditar. "Não!" Ele gritou, a dor atravessando cada célula do seu corpo. Nesse instante, o homem encapuzado se levantou com uma agilidade inesperada. Tarde demais, a verdade sempre encontra um caminho. E puxou algo de dentro do casaco, uma pequena caixa metálica. Ele a ergueu em direção a Miguel. "Você não sabe o que acaba de acordar." Os policiais gritaram para que ele se afastasse, mas enquanto Miguel tentava entender a urgência da situação, o homem já tinha aberto a caixa. Uma luz vermelha pulsava, e com isso, Miguel sentiu uma onda de terror. "O que é isso?" Ele conseguiu perguntar, sua mente tensa, como um arco prestes a se romper. "Chame do que quiser, controle, poder, até destruição." O jogo mudou. O homem riu, mas a risada parecia feita de dor e raiva. Miguel olhou de novo para Nara, seus lábios se movendo, mas não havia som. Em um último esforço, ele agarrou a mochila, que foi um bilhete de entrada para suas lembranças, e desesperadamente começou a revirá-la. Entre documentos e cartas, algo mais se destacou. Uma chave. Uma chave que parecia emanar energia própria. "Você tem uma escolha, Miguel." O homem gritou. "Use a chave, ou tudo isso acaba agora." A verdade está prestes a ser revelada, mas você precisa decidir. Miguel estava em choque. O que deveria fazer? E se Nara
não tivesse completamente fora do jogo. Se o que ele segurava fosse algo que pudesse salvá-la, o remorso o apertava, as lágrimas queimando seus olhos. Em uma fração de segundos, a resposta parecia clara. Um chamado quase brutal. Ele precisava acabar com isso. Mas como? Ele olhou para o homem, fazendo uma conexão mental. O que mais houve naquele passado secreto? Com cada respiração, a sala ficou mais claustrofóbica, e a luz na caixa pulsava pela última vez. Ele respirou fundo, determinado a mudar o curso daquela noite fatídica. Assim, com um movimento rápido, apontou a chave na direção do homem, o coração disparando. O que aconteceria em seguida? O passado estava prestes a derramar suas verdades, mas o preço poderia ser mais alto do que ele conseguia imaginar. Miguel estava paralisado, com a mochila na mão e um turbilhão de emoções passando por sua cabeça. A luz pulsante da caixa metálica começava a desfocar à medida que o homem encapuzado se opunha a tudo ao seu redor. O que estava em jogo havia se intensificado. Nara, sua Lúcia com outro nome, lutava para respirar ao seu lado, enquanto o tempo parecia correr em desespero. Você precisa fazer a escolha, Miguel, gritou o homem, quase delirante de dor e determinação. Essa chave pode revelar todo o segredo, mas para isso, você terá que abrir o passado e enfrentar a verdade. As palavras do homem cortaram sua mente como facas. Como assim enfrentar a verdade? Ele não queria mais segredos. A vida que pensara ser a dele estava se desfazendo. Nara estava em perigo, e ao olhar para ela, sua expressão ansiosa refletia a gravidade daquele momento. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Miguel, eu sinto muito, ela murmurou, e suas mãos, que até então demonstravam força, agora tremiam como pétalas em um vendaval. A multidão ao redor estava em choque, sussurrando, chorando. Vida ou morte, confiança ou traição. Tudo se entrelaçava em uma rede densa de incertezas. Miguel teve uma ideia, um resquício de esperança. Ele se lembrou de momentos em que a música de Nara trazia alegria para sua vida tão escura. Nara, lembre-se do que nos uniu. Você não está sozinha. Ela olhou para ele com um brilho nos olhos. Miguel, se você conseguir abrir a caixa... Mas êxtase foi rapidamente substituído por dor quando suas forças começaram a se esvair. Eu não vou deixar você ir, Nara. Ele respirou fundo e avançou em direção ao homem encapuzado. A adrenalina bombeava em suas veias. Me diga onde está a verdade. O que você escondeu? O homem, já debilitado, vacilou. Você não quer saber, Miguel. Ela é uma maldição. Um sopro de ar surgiu de seus lábios, um alerta. Mas Miguel estava decidido, e com um movimento rápido, girou a chave na luz pulsante. Um ruído intenso reverberou através do ambiente, e a caixa se iluminou. A imagem da verdade começou a se formar. Um padrão cósmico de lembranças, pessoas, perdas e revelações. Ele riu nervosamente. Esse é o seu jogo. O modo como tudo estava acontecendo fez sua cabeça girar. Não. O homem gritou. Com a adrenalina correndo, Miguel avançou. Se a vida é um jogo, então estamos prestes a mudar suas regras. E pressão subiu no ar. A visão da caixa envolveu Nara. Um brilho de esperança e dor ao mesmo tempo. As visões continuavam. Amizades quebradas, promessas quebradas. E Nara no meio de tudo isso, perdida, mas com uma luz se acendendo dentro dela. Os olhos dela procuraram Miguel. Eu não sou uma maldição. Nós somos feitos de nossas escolhas. Abra seu coração. Isso é o que você precisa. E em um instante, tudo se conectou. A verdade deles juntos e o que mais se escondia. O passado nunca foi um fardo, mas uma chance para recomeçar. Miguel sentiu a luz ao seu redor. E enquanto o homem encapuzado se contorcia em fúria, ele percebeu que a verdadeira luta era muito maior do que sua dor. A multidão gritou. A tensão explodiu. Com a mão estendida, ele começou a se aproximar de Nara, mas algo precisava ser decidido. Você não pode se esconder mais, gritou Miguel, a voz ecoando com uma nova força.
A luz da verdade refletiu em seus olhos, e ele sabia que tinham apenas uma chance. Com um último olhar, Miguel se virou para a caixa. A verdade pode me libertar ou me condenar. O que é mais importante, eu decido agora. E no momento em que tudo poderia se desfazer, a luz se intensificou e a consciência coletiva começou a se agitar. A verdade os libertaria, mas com um preço. E com isso, o chão começou a tremer. A conexão entre eles e o passado estava prestes a ser revelada. A grande revelação, a cabalística verdade e o futuro que os aguardava. Tudo isso estava prestes a desencadear em um clímax insuportável. O que mais poderia acontecer? As palavras finais ressurgiram, ecoando nas mentes de todos. E agora, qual será a sua escolha? E enquanto o tempo parava, ele sabia que apenas uma coisa era certa: a luta pela verdade e o próprio amor valeria a pena. Antes de você ir embora, uma coisa é crucial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para alimentar o algoritmo, pessoal. Queremos saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Estamos apenas começando.